Vocês estão doidos pra falar de política, não tá? Vocês gostam de polêmica? Gosta de polêmica? Gosta da gente falar mal das pessoas? Olha a gente aqui de novo, mais um sábado vocês aguentando a gente aqui, fazendo vídeos super interessantes, nossa, incríveis. Nossa, meu Deus, sem polêmica vocês, nenhuma. esse monte de duas pessoas, sendo que uma é a sua mãe, a outra é a minha mãe. Gente, não importa quantas pessoas tem, se uma vida for mudada, eu tô feliz. Tô feliz. Se tiver um hater aqui que quiser comentar, tô feliz. Isso que importa. É, não é pra tanto, mas que tenha 5 pessoas, mas se as 5 estão um de alguma, né, Tá bom. mudando a vida de alguma forma, mudando a forma de pensar. A gente tava com saudade de uma polêmica? Nossa. Nossa. A gente tava se controlando pra... Nossa, ai, o governo não deixa a gente não ter polêmicas. A polêmica da vez foi com o vereador Fernando Holliday. Se você não ouviu esse nome aí por esses dias, calma que a gente vai explicar Também por quê. nunca tinha ouvido falar. Até esse momento, né? Ele enviou, né, um projeto de lei que vai falar sobre o aborto. Calma, se você é a favor ou contra aborto, calma. Porque o que a gente vai falar aqui, na verdade, a gente vai dar uma pincelada sobre o que aconteceu, qual que é a proposta dele, para vocês entenderem a polêmica. Mas o nosso foco aqui é falar do quanto, assim, por que essas ideias ainda estão aqui, sabe? Por que a gente ainda tá discutindo certas coisas que a gente já tinha passado? Falando, só uma comparação com o último vídeo, a gente tá meio de toque, né? A gente vai e volta, assim, mas será que... Não vamos falar de novo daquele assunto? Mas só mais uma vez? Eu acho que eu vou falar umas 10 vezes pra ver se... Se você não entendeu a referência, volta um vídeo da semana passada. Que aí você vai entender, tá bom? Vamos entender um pouquinho a polêmica. O projeto de lei dele, ele vai entrar em algumas questões, e muitas que já tinham direitos garantidos pra mulher, e ele vem em cima e dá uma talacada, sabe? Que não pegou legal. E aí ele tentou justificar e eu achei a justificativa até pior. Porque mostra o quanto o debate tá fora do campo científico. Tá muito baseado no campo político e religioso. O que é um problema muito grave. Porque aí ele entra como, por exemplo, ele cita num trecho aqui que eu até deixei já separadinho, que ele fala assim, mas a gente retirou esse dispositivo de uma legislação do Alabama, nos Estados Unidos, e tem reduzido o número de abortos. Além dele não passar esses números de redução, ele mostra o quanto ele está focado na redução do aborto. Mas por que reduzir o aborto? Porque eu entendo que ali a vida, olha lá. Mas e a vida que já existe, da mulher que tá aqui? Essa vida, ela tem que ser ignorada para que outra vida seja preservada? Porque qual é a qualidade da vida dessa mulher na situação em que ela vai ter esse filho? Em que ela não pode ter o direito de não ter esse filho? Como que fica essa discussão? Então, vai além, muito além do debate do que eu acho certo ou não religiosamente, vocês entendem? Eu não posso obrigar outra pessoa a que ela tenha a mesma visão religiosa que eu. O que acontece? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da matéria para vocês lerem e por favor leiam ela inteira, porque durante toda a matéria eles trazem alguns pontos muito fundamentais que estão sendo questionados nesse projeto de lei. Com esse projeto que o vereador propôs, ele simplesmente fere questões jurídicas, questões de saúde, questões de conselhos de classe, questões médicas. Ele fere muita coisa. Porque é muito absurdo. Um ponto pra mim que ele é muito claro, muito óbvio e que sinceramente é indiscutível. Como a Amanda falou, ela pode ter uma opinião religiosa e tudo bem. E ela faz o que ela quiser com a vida dela. Se ela quiser abortar um bebê e ela não concorda porque a religião não permite, ela não vai abortar, beleza, é a vida dela. Aqui, a grande questão é um agente público, um vereador, um deputado, um presidente, um governador e por aí vai. O papel e a obrigação dele é governar, é pensar em políticas públicas para a população. E automaticamente vamos considerar que o Brasil, a gente vive um país laico. Para quem não sabe, um país laico é um país que política e religião não conversam. Não deveriam conversar, na verdade. Então, não é justificável, na verdade é ilegal que um agente público, governador, deputado e por aí vai, ele tome medidas, ele crie propostas à base de questões religiosas. O projeto dele, ele tem como base, de uma forma esdrúxula, questões religiosas e ideológicas. E aí você tem um vereador que cria uma norma, que cria um projeto de lei baseado em ideologias dele e questões religiosas dele para a população. Isso é inquestionável, isso é inegociável, isso é ilegal, na verdade. Então, assim, por si só,
Esses 2 pontos que eu falei já justificam para mim, pelo menos, o fato dessa proposta dele, ou qualquer outra proposta que tenham esse viés, como algo infundado, que não faça sentido. E aí fala assim, ah tá, mas ele vai usar o que para poder criar um projeto de lei? Ele vai usar o que a ciência permite, o que a ciência justifica, o que a ciência explica e orienta. Por que a ciência? Porque a ciência não tem caráter religioso, porque a ciência é mundialmente entendida como algo que rege o funcionamento da sociedade e porque o nosso Estado é laico. Que ela é baseada em estudo também, né? Sabe o que me chateia? Sim. Pô, vai lá o conselho, baseado em anos de estudo, pegou um calhamaço de estudo, e aí o cara foi lá, sentou e formou um negócio e falou assim, ó, pô, vamos seguir isso aqui? Porque isso aqui a gente se debruçou, foram pessoas e mais pessoas em cima, estudando, analisando, para chegar a algo mais concreto e falar assim para você, ó, isso aqui você pode confiar, que isso aqui foi baseado em análise. Isso funciona. Isso funciona. Aí chega alguém e fala assim, não pode, porque eu não concordo. Eu não acho que isso é legal. Não acho. Pega tudo isso, amassa, joga no lixo e fala assim, não, eu quero propor outra coisa. E aí ele vem com ideias de, por exemplo, se for identificado que a grávida, que a gestante, ela tem alguma intenção de abortar, ela pode ser internada em alguma clínica psiquiátrica. E aí a gente vem com esse tipo de proposta a essa altura, onde nós deveríamos estar discutindo muitas outras coisas que seriam necessárias. Aí a gente dá aquele passão gigante pra trás e fala assim, caramba, meu, foi tão difícil chegar até aqui, aí de novo vai ter que voltar tudo lá de trás. Porque qual que é o problema quando ele vem com esse projeto? É vir um monte de gente atrás e falar, nossa, é verdade, não, realmente, não, porque tem que internar, porque a mulher, o que ele tá querendo dizer? Que a mulher tá louca. Você tá louca de estar querendo abortar, então você precisa ser internada. E aí ele vai mais fundo, gente. Ele propõe que a mulher, que ela tenha que ouvir os batimentos cardíacos do feto, para isso ser uma forma de persuadir ela a desistir do aborto. Isso é considerado tortura, tá? Só pra deixar claro. Ah, mas é só um projeto de lei, ainda não foi aprovado. Por isso a nossa discussão aqui hoje. O que a gente quer dizer é assim, por que ainda essas ideias? Por que a gente ainda precisa discutir muito? Porque ainda existe esse tipo de coisa. Ainda existe gente pensando dessa forma, que acha que tem o direito de pegar anos de estudo, jogar no lixo e fazer esse tipo de proposta. De desvalorizar vidas e mais vidas em prol de uma ideologia. Enfim, eu vou deixar até aqui embaixo outras matérias que falam sobre algumas demonstrações do quanto muita gente tem discutido e trazido à tona alguns assuntos que não deveriam ser, que são inquestionáveis, são, enfim, indiscutíveis hoje. A gente acompanha bastante canal de ciência aqui no YouTube, por exemplo, e cada vez mais é trazido por pesquisadores o quanto tem muita gente simplesmente questionando a ciência com coisas completamente infundadas, com coisas que é achismo, com coisas que é fé. Então assim, você pode achar, você pode ter fé, só que você não pode querer que a sua fé e o seu achismo vire uma regra, vire uma lei. Fato é que a gente, é igual quando você está na 4ª, 5ª série, que é legal ser um mau aluno da escola. Então assim, eu tiro nota vermelha mesmo, eu sou bagunceiro e tal. Toda a escola já teve um, você já deve ter estudado, ou se você foi um desses, enfim. E esse aluno, ele acha legal falar besteira, tirar nota ruim. Parece que a gente está tendo um monte de gente que acha legal falar besteira e ir contra o que a ciência ou contra os professores falam, sabe? Só que um ou outro vai fazendo isso, a internet hoje possibilita que a gente expanda nossas opiniões de uma forma, sem controle. Então é um falando besteira aqui, que encontrou outro falando besteira ali, eles começam a se juntar e isso começa a ter um peso. Só vamos dar contestar, indagar. Tudo bem, gente. É maravilhoso. Foi assim que surgiram muitos estudos que a gente tem hoje, tá? A filosofia, ela vem disso, né? Vem de questionamentos, né? Questionamentos até do que já existe. Questionar um professor não é problema, né? Agora, o problema é você querer questionar sem embasamento, sem argumento e só num sentido de tumultuar. E esse é o problema do que a gente tá vivendo agora. É só num sentido de tumultuar e de que assim... Porque eu não gosto. Sabe o que parece? Aquelas tiazinha lá, enfim, desculpa tiazinha, fica parecendo meio pejorativo tiazinha. Mas aquelas senhorinhas que a gente encontra, que ela fala assim, mas é que aquele menino é assim mesmo, ele nasceu assim, você fala assim, não, na verdade é comportamento, ele foi criado. É nada, ó, o irmão não é assim. É ruim. Ele é ruim mesmo, ele é assim mesmo. E você fica, não, mas
é comportamento. Tem um estudo chamado psicologia que já foi atrás e que fala sobre isso. Isso é comportamento. É nada, minha filha. Você quer ter mais estudo do que eu, que criei 3 filhos? E criei 5 netos aí? Ah, quer mais estudo do que eu? A gente tá cada vez mais abrindo espaço para pessoas questionarem sem argumento. E é uma coisa que você falou que eu acho que é importante, que me veio à cabeça. Assim, a ciência, ela muito mais prova o que não é do que o que é. Então a ciência, ela vem te mostrar que assim, isso daqui não é, isso daqui também não é, isso aqui não é. Provavelmente seja isso. E beleza, a ciência funciona normalmente dessa forma. Agora você falar que não é o que a ciência está afirmando, sem bagagem, sem porque você acha, ou porque a sua fé é, ou porque os bons costumes dizem que é determinado jeito, não dá pra gente tá no século XXI, 2019, discutindo que as coisas têm que continuar iguais. Não vão continuar iguais, eu acho que isso é fato. Mas assim, a gente tá perdendo tempo, a gente tá gastando energia, Quem aí já saiu do grupo da família? Muita gente saiu do grupo da família. E não foi só por política, não. Também por política. Mas eu acho que principalmente porque a política está envolvendo coisas que não são da política. Se a política se ater ao que é da política, ao que é da ciência, ao que é do papel dela, a possibilidade de a gente ter discussões sem resolução é quase nenhuma. Mas se você quiser discutir política e religião ao mesmo tempo, não vai dar certo. E aí acaba acontecendo muito. Se você tá pensando assim, nossa, que alarde que eles estão fazendo e nem tá acontecendo tanta coisa assim, volta um pouquinho, vê só, não precisa assistir todos, calma, você deve estar ocupado, eu sei que você está sem tempo, só olha o título dos vídeos anteriores que a gente tem, olha o tanto de coisa que tem, o tanto de determinação, lei, resolução disso e daquilo, decreto e blá blá blá, o tanto de coisa que assim, você fica meio assustado, você fala, gente, calma lá, vamos falar de redução de danos? A gente tinha uma política completa sobre cuidado com vidas de pessoas viciadas em drogas. Uma política, um tipo de abordagem que é sucesso em países em que estão conseguindo concretamente reduzir números de pessoas viciadas e tal. Claro que associadas a outras coisas também. Não dá pra ficar comparando uma realidade daqui com, enfim, um outro país melhor desenvolvido. Mas, enfim, uma política, um tipo de abordagem com um respaldo científico muito bom. Pegaram isso e fizeram assim, quê? Eu não quero ficar tendo trabalho com drogado, não. Pera aí. Joga isso fora. Eu quero internar esse cara e não ter trabalho. Eu não quero ver essa pessoa na minha frente. Eu vou colocar aqui no card um vídeo que eu assisti hoje até, mas ele já é, acho que do mês passado, se eu não me engano. Do Greg News, não sei se alguém conhece, que é um programa que o Gregório, um humorista, faz na HBO e entra aqui no YouTube. Não faça isso, Gregório, esquerdista, um monte de gente não vai querer assistir. Não importa, se não quiser também, enfim, o vídeo vai estar aqui em cima, que é um vídeo que ele fala sobre comunidades terapêuticas. É um vídeo muito bom, ele zoa bastante um monte de coisa, mas ele traz uns pontos assim, o quanto os nossos políticos estão fazendo muita porcaria por interesse próprio, por fé, por convicções, nossa, individuais, enfim. E o quanto isso está ferindo a população que precisa, dependente química, a famílias dessas pessoas. É óbvio que assim, a gente acompanha muito notícias relacionadas a esses temas. E a gente está próximo desses temas. Quem não está próximo, quem não entende direito o que é uma coisa ou outra, quem não entende o que de fato está acontecendo, é difícil de você se aproximar do assunto, porque não é algo tão banal assim que passa no Faustão. Não passa no Faustão esse tipo de coisa. Então é mais difícil de entender, e tudo bem. Então, mas por isso que a gente está aqui, pra gente poder falar e você pesquisar mais, e você procurar outros vídeos falando do assunto, pra você procurar matérias, pra você discutir com alguém. Sabe o que você faz? Conversa com pessoas sobre isso. Se você quiser jogar no Google, matéria, pesquisa, legal. A gente também faz isso. Mas conversa com pessoas sobre isso. Vai no posto de saúde perto da sua casa e pergunta pro pessoal como que tá o clima lá em relação às mudanças. Não adianta perguntar para as pessoas do seu convívio, que normalmente são pessoas que você já se aproxima por ter o mesmo tipo de pensamento que você. Aí não vale. Mas tem que perguntar para pessoas diferentes. E pessoas mais próximas do assunto que você se interessa. Então assim, eu quero falar da educação. A educação tá horrível, mas eu não converso com ninguém que trabalha na educação. Não, mas eu ouvi falando na TV que a educação melhorou não sei o que lá. Vai na escola do seu filho e pergunta para a professora dele como que tá a escola. Como que está a verba da escola, como que está o clima de contratação, de demissão e por aí vai.
como que a coisa está funcionando na prática. Exatamente. Vai no posto de saúde, vai na escola, vai na delegacia perto da sua casa e pergunta para um funcionário lá, fala assim, como que tá aqui? A delegacia aqui recebe verba? Tem profissional? A gente já sabe que não tem. Na prática a gente sabe disso. Vou fazer uma segunda pausa aqui para falar uma outra coisa. A discussão aqui não é se a gente é contra ou a favor o governo atual. Não. Independente da nossa opinião sobre o governo atual, o que eu Mesmo falo... que não seja... O fato de eu criticar coisas que o governo atual faça, que eu não concorde, não quer dizer que o atual, o anterior fazia melhor. O que eu tô querendo dizer é que essa determinação, isso que ele fez agora, não tá certo. O que a gente tá querendo dizer é que o governo não pode ser o seu filho mimado, que não aceita uma crítica e começa a chorar. Qualquer governo democrático do mundo precisa saber lidar com críticas. Qualquer pessoa precisa saber lidar com críticas. Você tem que saber lidar, a gente tem que saber lidar. Critica a gente aqui embaixo. A gente precisa lidar com críticas. Gente, já criticaram minha cara feia nos vídeos. Eu tô aqui com a minha mesma cara feia. Criticaram ela que ela ficava assim no vídeo, ó. Pior que eu fico mesmo, gente. Tá muito difícil controlar. Só que se o governo não tem a capacidade de pegar uma crítica e responder ela com o que ele pensa, com as convicções, enfim, e tudo ele se sente ofendido... Como governo. Como governo. E tudo ele se sente ofendido... Vai ficar difícil. Fica o filho mimado da vizinha. Exatamente. A gente falou sobre drogas, e aí tem uma outra coisa que precisava... Mas eu vou deixar o Rô falar, porque ele tá com sangue fervendo, entendeu? Eu vou deixar ele falar. Eu vou deixar a matéria aqui embaixo também. Essa matéria, o Gregório também fala no vídeo que eu indiquei agora há pouco. Então... Mas essa todo mundo deve ter visto, porque isso é no Jornal Nacional. Ah, aí a maioria deve ter visto, entendeu? Agora as que não saem no Jornal Nacional, o pessoal não vê, não. Eu vou ler só o título para vocês entenderem. Governo censura pesquisa da Fiocruz sobre uso de drogas no Brasil. Eu vou resumir. A Fiocruz fez uma pesquisa durante 5 anos sobre o uso de drogas envolvendo mais de 500 profissionais, mais de sei lá quantas mil pessoas, para entender o funcionamento de quem usa e pesquisar formas de cuidar, formas que funcionam, que não funcionam e por aí vai. Uma pesquisa aparentemente maravilhosa sobre o assunto. E aí a Fiocruz fez essa pesquisa, chegou pro governo e falou assim, ó, governo, tá aqui a pesquisa que a gente fez, pode ser interessante, ó, comeu o chocolate. Pode ser interessante, vamos ver se você entendeu a referência. Ah, tá ligado, tá ligado. Pode ser interessante você pegar essa pesquisa para pensar em políticas públicas e em pensar em ferramentas para ajudar dependentes químicos. Aí veio o ministro da Cidadania e falou assim, essa pesquisa da Fiocruz, tô achando que não é legal. Eu acho que... Ele guardou pra ele. Guardou pra ele, foi isso que ele fez. Eu acho que não. Essa pesquisa, eu vou guardar, não quero, tira daqui essa pesquisa. Eu vou falar o que tem que ser feito com drogas, porque eu ando na rua e vejo que tem muito drogado na rua. Então eu sei sobre drogas. Pra que pesquisa? A gente não precisa de pesquisa, gente. Eu não sei mais o que eu falo. Não tem mais argumentos pra isso. Tá difícil, tá difícil. Gente, ó, pro vídeo não se estender tanto, a gente tá citando matérias aqui pra você ler, pra ficar informado, tá? A ideia é você ficar também informado. Sim. Mas o foco desse vídeo, desse momento, era falar do quanto, assim, a gente ainda precisa discutir esse tipo de coisa, precisa discutir para que não tenha mais pessoas fazendo esse tipo de coisa. Não dá mais tempo, a gente já tá tão atrasado e ainda parar para ficar discutindo esse tipo de coisa é retroceder demais em coisas que já estavam andando. A redução de danos foi um baque para mim. Caramba, a gente chegou ali, sabe? Fez pô, vamos chegar para algum lugar. Não deu nem tempo de sentir resultado, gente. São coisas que demandam tempo. Demanda um tempo pra sentir um resultado. Não deu. Simplesmente chegaram, amassaram isso e falou, não quero. Apesar que se você não quer ver resultado, você não vai ver, né? Então... Exatamente. Mas enfim, a ideia é só de chacoalhar um pouquinho pra falar assim, a gente ainda precisa discutir, ainda precisam existir cabeças pensantes pra vir trazer o assunto pra gente, pra que não aconteça mais esse tipo de coisa. Foi por não debater, por ter medo de discussão, que a gente chegou no que tá hoje. Com pessoas ignorantes tomando decisões que a gente não concorda, porque a gente tinha medo de discutir na família, medo de discutir com os amigos, medo de se indispor, medo de colocar nossa opinião, então a gente só concordava. O pessoal fala assim, ai, mas né, é assim mesmo, governo, e você só faz se eu falar tudo que eu tô pensando aqui, ai meu Deus do céu, fala o que você tá pensando. Caramba, fala! Vamos falar o que a gente tá pensando sim. O diálogo precisa existir sim. E a gente não vai concordar sempre. Se discordar, paciência, fazer o quê? Se a pessoa levar para um outro patamar que vai entrar no campo do desrespeito, você vai aprender mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo.
você também não pode se descontrolar, tá? Toma cuidado aí. E é melhor entrar nessas discussões antes de todo mundo comprar arma. Também concordo. Era pra ser um debate curto, mas vocês sabem que a gente vai se prolongando e vai esquentando no assunto. Mas enfim, tenta deixar seu comentário aqui com respeito a nós, porque a gente trouxe com respeito ao tema, sem desrespeitar pessoas, sem desrespeitar a opinião política, sem desrespeitar a fé, tá? E se você tá se sentindo ofendido de alguma forma, nem comenta. Vai dar um tempo, respira um pouquinho, vai pro cantinho do pensamento, depois você Mas volta. deixa o vídeo rolando aqui só pra... Enfim, só pra se sentir mais raiva. Mas compartilha, mesmo que você não queira comentar agora, tá bom? Exatamente, mas deixa comentários aqui pra gente debater. Como eu digo sempre, tá aberta a discussão, vamos conversar sim sobre o assunto. Se tem algo que vocês não concordam aqui do que a gente falou, coloca pra gente pensar também. Obrigado por quem assistiu até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Se inscreve no canal!